Oi, gente, tudo bem? Vou explicar para vocês os anagramas, né? Eu expliquei para vocês o conceito de permutação. Permutação é só você pegar um número fatorial, né? E você trabalhar esse número. Por exemplo, multiplicar pelos seus antecessores. Por exemplo, 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3 é 12 vezes 2, 24 vezes 1, 24. Então, o 4 fatorial tem como resultado o número 24. Expliquei isso aí no vídeo anterior. E o anagrama, gente, o que é? O anagrama é quando nós pegamos as palavras, né? São palavras formadas por letras trocadas e não precisa fazer nenhum sentido essa palavra, né? Por exemplo, aqui, ó, a palavra uva, né? Eu posso trocar as letras da palavra uva? Posso, né? Vai ser uma palavra que não vai ter sentido, mas eu posso. Que nem uva, eu posso escrever uva, posso escrever UAV, posso escrever VUA, posso escrever VAU e posso escrever AVU, posso escrever AUV. Tenho 6 possibilidades. Preciso sempre fazer isso? Não, gente, é só usar o conceito de permutação. Quantas letras tem a palavra uva? 3. Então eu faço 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1, 6. 6 possibilidades ou 6 anagramas tem a palavra uva, né? São essas 6 possibilidades que eu expliquei antes. Só que aí, gente, claro, palavras maiores não tem como ficar escrevendo. Imagina comida. Vocês vão entender que não tem como escrever todas as palavras. Até tem, mas é muito difícil, né? Que nem, ó, comida tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Então, fatorial de 6. 6 vezes 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Essa multiplicação, gente, dá 126 anagramas diferentes. Tá vendo, ó? Para colocar todas essas palavras aí vai ficar bem difícil. Então, é só fazer o fatorial. Gente, só que tem palavras que tem letras repetidas. Por exemplo, a palavra ovo. Eu posso escrever ovo, eu posso escrever OOV e posso escrever voo. Só tem 3 possibilidades, tá? Porque são palavras repetidas. Se eu trocar esse O por esse O, não vai mudar nada. Então é só fazer o seguinte: 3 letras, 3 fatorial. Só que a palavra o O, né, a letra O, repetem quantas vezes? Uma, duas. Então é 3 fatorial dividido por 2 fatorial. Então você faz 3 vezes 2 dividido por 2 fatorial. Faz a simplificação de fatoriais. Esse 2 com esse 2 corta, então vai ficar 3. 3 possibilidades. Olha a palavra casa agora, ó. Casa são 4 fatorial sobre o A se repetem 2 vezes. Então vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 com 2. Cortei, né? 4 vezes 3, 12. Então a palavra casa tem 12 anagramas diferentes. Ah, professor, e se tiver mais de 2 letras repetidas? Por exemplo, a palavra arara. Então vocês fazem 5 fatorial, que é o total. Tem 3 A's, 3 fatorial embaixo. Tem 2 R's, 2 fatorial embaixo. E aí simplifica, tá? Normal. Faz assim. Aí vem uma coisa chamada arranjo. O arranjo é tipo de uma permutação, só que ele é mais elaborado para trabalhar algum tipo de exercício. Duas coisas que vocês têm que saber sobre o arranjo. A ordem importa, né? Se tem primeiro colocado, segundo colocado, terceiro, tem uma importância e não precisa de fórmula. Coloquei um exemplo aqui, ó. 6 pessoas precisam fazer uma fila com 3 pessoas. Então tem a pessoa A, a pessoa B, a C, a D, a E e a F. Então poderia ser assim, ó, A, B, C. Ou poderia ser A, C, D. Ou poderia ser C, E, F. Só que se a primeira pessoa A está na primeira posição, não tem como ela ficar na segunda nem na terceira. Então tem que ter uma ordem isso aí. E aí, gente, como que a gente resolve isso aí? Ele não vai precisar de fórmula. É só você fazer os tracinhos ou os quadradinhos como eu expliquei, ó. São 3 pessoas na fila, certo? Então vai ter a primeira pessoa na fila, a segunda e depois a terceira. A primeira pessoa na fila são 6 possibilidades, porque são 6 pessoas. Um carinha, né, ou uma menina lá ficou na primeira fila. Então na segunda vai ter 5 possibilidades de pessoas aí. E na terceira, 4. E aí multiplica 6 vezes 5, 30 vezes 4, são 120 possibilidades diferentes de combinações
que podemos fazer com 3 pessoas, em uma fila com 3 pessoas, entre 6 pessoas ao total. E aí existe uma outra coisa chamada combinação. Esse aqui, a ordem não importa, tá? E usa-se sempre uma fórmula, que é essa aqui em vermelho, ó. CNP. N é o total de informação que eu tenho, de elementos. P é o que eu quero. Igual, né? Aqui você só coloca o valor do total do maior número e aqui do menor. Aí vai ser fatorial do maior dividido pelo fatorial do menor vezes o maior menos o menor fatorial, tá? E aí, gente, como a gente vai fazer isso aqui, ó? Seguinte, C, né? São 12, né? Perdão, aqui, ó, um time de vôlei possui 12 jogadores, sendo 6 titulares. Quantas são as combinações possíveis de titulares? Por exemplo, um carinha pode entrar nesse jogo aí, depois sair, entra outro e vai ter 6 titulares sempre, mas eu tenho que fazer uma combinação, quantas combinações possíveis, né? Eu posso fazer de 6 jogadores que jogam lá na quadra, entre 12, incluindo o banco de reserva aí. Então vai ser 12 fatorial, né? Sobre 6 fatorial. Então 12 é o maior número em cima, 6 é o menor embaixo, 12 menos 6. Fecha parênteses, fatorial. Então vai ficar 12 fatorial sobre 6 fatorial, 6 fatorial. E aí, gente, vocês resolvem aí. Se eu não me engano, esse valor aqui vai dar 729, alguma coisa. Eu fiz antes, agora deixei numa outra folha lá. Mas 720 alguma coisa, combinações, tá? Depois eu vou ver certinho, mas se eu não me engano é isso mesmo. E é só fazer a simplificação, né? Você faz lá 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, corta um de cima com um de baixo, depois resolve. Esse outro 6 que sobra você multiplica. E no final vai dividir esse valor aqui por esse de baixo aqui, tá? E aí vai achar esse resultado aí. Valeu, gente. Obrigado.